Sobre a fotografia, é uma fotografia que me traz memórias muito boas de infância, na praia. Normalmente íamos para Santa Cruz, ou Areia Branca, e éramos sempre muitos, éramos sempre muitos familiares que fazíamos essas férias juntos. Normalmente ficávamos na praia bastante tempo, portanto mais do que um mês, porque um tio alugava uma casa, depois outro tio alugava outro mês, depois outro tio alugava outro mês, e os miúdos iam ficando. E então íamos tendo essas férias grandes, não é? Na praia. Tenho muitas memórias de Santa Cruz, muitas, de quando era miúda, das brincadeiras, da liberdade enorme, não é? De termos a praia para nós, daquele mar revolto daquela praia que nos enrolava nas ondas, que éramos atirados para a areia, ficávamos todos escalavrados com aquela areia grossa de fundo do mar. Enfim, foi uma infância feliz, com tios e tias, e primos e primas. Como era uma família muito unida, deu-me essa visão da vida, de que a amizade e o gosto uns pelos outros é importante, o prazer de estar uns com os outros. A comunicação, havia grandes natais em que se cantava, o meu pai cantava fado, os meus primos tocavam e eu lá dizia as minhas poesias. Portanto, teve importância, teve uma enorme importância na minha formação, claro. Amor, 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 amor presente em toda a espinha desfolhada. Maria João Luís nasceu a 30 de dezembro de 1963 em Lisboa, mas foi em Alhandra e Vila Franca de Xira que cresceu, junto à Alzíria. Quis até ser agricultora, antes de perceber que o que fazia mais sentido era ser atriz. Antes de pisar um palco, começou por ler poesia, primeiro para a família e depois na rua, quando Portugal vivia a efervescência do pós-25 de Abril. A adolescência trouxe-lhe uma rebeldia que a levou a fugir de casa para Madrid, à boleia, de bicicleta, ou mais tarde para a Alemanha, com amigos que conheceu numas férias de verão. Hoje tem os pés mais assentes na terra e é esse o nome do teatro que criou com o marido em Ponte de Sor e que ao fim de 10 anos transferiu para o Seixal. Tem-se desdobrado nos papéis de encenadora e atriz de teatro, cinema e televisão, mas diz que é o palco que a faz sentir-se viva. Eu sou a Conceição Lino e este é o Geração 60. Os meus entrevistados nasceram durante a ditadura e cresceram na democracia, que lhes trouxe a oportunidade de poderem sonhar com todas as possibilidades. Tornaram-se uma referência nas mais diversas áreas. Será que o mundo em que vivem hoje é o que esperavam? A KPMG também é Geração 60. Desde 1965 que a KPMG está em Portugal a fazer diferença no futuro, todos os dias. A KPMG é do tempo do giradiscos, mas também do MP3. Acompanhou a geração que brincava ao peão e ao berlinde, mas também a que utiliza a inteligência artificial no seu dia-a-dia. Nos últimos 60 anos, a KPMG cresceu, adaptou-se e fez a diferença. Mais do que uma empresa com história, é uma marca com um grande futuro pela frente, focada em inspirar o amanhã, pensando diferente hoje. Porque a KPMG sabe que fazer diferente faz a diferença para as suas pessoas e para toda a sociedade, em Portugal e no mundo, hoje e pelo menos nos próximos 60 anos. Muito bem-vinda, Maria João. Muito obrigada por me teres aqui. Eu é que agradeço. Então, o teu primeiro público foi a família. O meu primeiro público foi a família, não é? Nesta coisa dos natais, onde se lia poesia, onde eles cantavam o fado. O teu pai cantava o meu fado? pai cantava o fado.
O meu pai era baterista de uma banda de jazz, chamava-se as bandas de baile, conjuntos de jazz. Conjuntos, nem havia bandas, eram conjuntos. Exatamente, eram conjuntos de jazz, era o quinteto de jazz, o quarteto de jazz, e animavam festas populares e coisas assim. Então a arte já estava na tua família, não és a única. Não, já estava. Nem a primeira. Já estava. O meu pai já tinha esse bichinho também, sim. E como é que era, qual era a sensação que tinhas quando enfrentavas esse público familiar? Era uma coisa que te sabia bem? Era normal, era como andar. Sempre foi uma coisa normal para mim. Eu nunca fiz desta coisa da representação um bicho de 7 cabeças. Sempre foi uma coisa natural em mim, sempre foi uma coisa normal de se fazer. Não... E o que é que lias? Lia poemas de Natal, coisas muito simples, não é? Coisas muito, muito ingênuas, muito... era o que eu lia. Lembras-te dos primeiros livros que leste quando começaste a saber ler? Tens essa memória? Lembro-me das Aventuras dos Cinco, da Enid Blyton, da Anitta, os livros da Anitta, enfim. Os livros da Anitta eram mais bonitos de se ver do que de se ler. Era. Aliás, tinha um pouco que se ler. Tinha um pouco, era mesmo só para ficarmos deleitados com aqueles desenhos. Com aqueles grafismos, não era? Exatamente. E com o Pantufa, o cão da Anitta. O cão da Anitta. Foi uma infância feliz? Foi uma infância feliz, sim. Sim, foi, com uma grande liberdade, íamos muitas vezes para as casas dos meus tios que eram no campo, não é? Na zona da Lesíria, Ribatejana. E tu sabes fazer alguma coisa relacionada com a agricultura? Sei fazer tudo. Tudo? Tudo o quê? Tudo, cavar, fazer horta, já tive hortas grandes. Gosto muito de estar no campo e de trabalhar a terra, adoro. Agora tenho pouco tempo, mas adoro fazer isso. Mas a tua infância, sendo feliz, foi marcada por um acontecimento muito trágico. Muito traumático. Trágico. Sim. As cheias de 67, não é? Que levaram, enfim, grande parte da minha família. A minha avó, meu tio, muitos Tu eras muito pequenina, tinhas uns 4 anos. Tinha, mas lembro-me perfeitamente. Aquilo foi tão traumatizante que ficou gravado na minha memória. Lembro-me muito bem de me terem fechado num quarto e do meu pai na sala com as mãos na cabeça e os gritos das pessoas que entravam em casa a dizer que tinham encontrado mais alguém morto. Mais alguém da família. E mais alguém da família, exatamente. Porque foram muitas pessoas. Foram mais de 20 pessoas, 20 e tal pessoas. Sim. Entre elas a tua avó paterna, a minha avó mãe do paterna, teu pai. aliás, era tudo a família paterna, não era? Eram todos familiares paternos. E pronto, foi assim. E isso é uma imagem que te foi perseguindo ou de alguma forma eclipsou-se da tua vida? Olha, eu contei isto uma vez a um escritor, poeta, contei esta história, ou ele ouviu-me numa entrevista a falar sobre isto e escreveu um texto, um monólogo para mim. E eu fiz esse monólogo que se chamava A Ermelinda do Rio, que é o nome da minha mãe. Da tua avó? Da minha mãe. Da tua mãe, não da tua avó. Ermelinda era o nome da minha mãe. É o nome da minha mãe. E de certa forma foi como uma catarse sobre aquilo, esse monólogo. Portanto, isso obrigou-te a ir àquela zona da minha vida, à injustiça enorme de uma gente que ficou esquecida, que morreu. Ficou tão esquecida que o governo, na altura, o Salazar, nem quis que se soubesse nem Exatamente. o número de mortos, foram centenas, nem os milhares de casas que desapareceram. Exatamente. Isso ficava mal ao Estado Novo saber-se dessa tragédia. Não havia tragédias. Exatamente. E foi efetivamente uma grande tragédia, fotografada pelo Gageiro, pelo Eduardo Gageiro, agora recentemente desaparecido.
E que no século ilustrado vem uma fotografia que é o funeral da minha família, do Eduardo Gageiro, o século ilustrado desse ano. E isso é uma imagem fortíssima, obviamente. E isso transformou o teu pai e a tua mãe, essa tragédia? Tu sentiste isso ou não? São coisas que transformam inevitavelmente as pessoas, não é? Quer dizer, são quer a gente queira, quer não, ficam impressas. Porque a vontade que dá, quer dizer, a curiosidade é como é que se supera uma coisa dessas tão traumática numa família, mais de 20 Eu, como deves calcular, não me desaparecem. lembro exatamente dos anos que se seguiram, não é? Lembro-me deste momento específico, mas não me lembro daquilo que acontece a seguir. Já não tenho essa memória, mas pronto, deve ter sido muito difícil para todos, não é? Eu era muito pequenina. Mas ele nunca falava nisso. O meu pai cantava um fado, sempre, todos os natais, à minha avó, que ele tinha escrito. E chorava, e choravam todos, e era sempre... era. Tu viveste em Alhandra e em Vila Franca. Terras que, entretanto, são diferentes hoje em dia. E nessa altura, Alhandra era uma terra muito cinzenta por causa da fábrica do cimento Tejo. Era coberta de cinzento. Quem passava ali era tudo cinzento. Mas a tua vida não era cinzenta. Essa infância não foi cinzenta. Nada. Porque nós tínhamos muita liberdade. Tu hoje quase não vês miúdos na rua. Hoje em dia, não vês crianças na rua a brincar. É uma coisa... Tu não tinhas horas, é uma coisa de rara. casa tinha horas para voltar. A minha mãe tinhas horas, tinha mas eras para muito voltar. controlada? Não era muito controlada. Nós vinhamos da escola e íamos para a rua. Eu tinha aulas de manhã. Portanto, a seguir era rua, era brincadeira na rua. Que brincadeiras? Muitas brincadeiras. Ou brincávamos às bonecas, ou brincávamos a subir às árvores, sei lá, fazíamos esse tipo de coisas, de uma grande liberdade que eu hoje não vejo os miúdos terem. Que é uma pena, como é que é possível? Os miúdos e o ficam rio em casa... era um lugar perigoso ou não? Alhandra é mesmo ali, em cima do rio. Do rio. Vocês aproximavam-se do rio? Aproximávamos do cais, não é? Do cais 14, o cais da Alhandra. Tantas brincadeiras eram ali também. Também eram ali. Junto à Sociedade Euterpe, não é? Alhandrense. Da qual o meu pai fazia parte também e de vários movimentos associativos que existiam em Alhandra. Alhandra tinha muito movimento associativo e eu também cresci com isso. Também isso fez parte do meu crescimento. Com o envolvimento das pessoas em causas, na vida comunitária. Na vida comunitária, exatamente. E isso é uma coisa que achas que é o que tu fazes hoje também, não é? Que é essa relação muito próxima com a comunidade. Já lá vamos falar dos teus projetos de teatro, porque já me falaste aí do teu pai, da tua mãe, já falaste também uma vez das mulheres fortes da tua família. O que é que isso quer dizer, essa coisa das mulheres fortes? Eram mulheres fortes, tinham o seu próprio pensamento. As minhas tias maternas eram 4 e eram mulheres que tinham a 4ª classe, mas que quando aprenderam a ler nunca mais pararam de ler. Que é uma coisa engraçada. É uma coisa muito curiosa. E liam-me, quando eu era miúda e ia para a casa delas, liam-me novelas, romances, eu adormecia com elas a lerem-me coisas e a contarem-me histórias e daí essa força, não é? A força do conhecimento de coisas que se leram, de coisas que se aprenderam com a leitura, não é? E depois entras na adolescência e, enfim, essa liberdade da rua continuaste a tê-la para problema dos teus pais. Para problema dos meus pais.
sim, fui uma adolescente que dei trabalho aos meus pais, sim, sim. Mas porquê que, agora olhando para trás, tu contaste essas coisas aos teus filhos? Ou durante algum tempo Nunca preferias que eles não soubessem, não fossem inspirar? Claro, é evidente. mas agora conto. Agora Mas essa conto. coisa, tu de repente ires para Madrid. Sim, agora conto. Tinhas 15 anos. Os meus filhos perguntam-me às vezes, mãe, qual foi assim a coisa mais louca? Porque eles ouvem-me a contar histórias, não é? Qual foi assim a coisa mais louca que tu fizeste? E eu conto-lhes estas histórias. Digo, olha, filho, olha, a mãe uma vez fugiu de casa e foi para Madrid. Mas fugiste de casa porque estavas zangada em casa ou porque achaste demasiado tentador não ir? Não, quer dizer, ir e tinhas de ir. Nós éramos freaks, percebes? Éramos hippies, dávamos descalços na rua. Numa altura sem telemóveis, portanto, não havia comunicar nada com os teus pais. Nada. Era uma mochila às costas e não ir. pensaste na preocupação que eles iam ter, isso era secundário. Era absolutamente secundário. O que é que encontraste em Madrid? Olha, foi incrível, foi uma viagem incrível. Eu já dizia poesia na rua nessa altura e cheguei a Madrid e lembro-me de estar na Plaça del Sol e estar sentada numa esplanada a comer qualquer coisa e estava uma mesa ao lado com não sei quantos espanhóis. E eu meti conversa, sempre fui muito comunicativa e então meti conversa com eles. Tu acreditas que eram os atores do Teatro Nacional Maria Guerrero? Isso foi um encontro extraordinário. Isto foi um encontro extraordinário. E fiz amizade com eles. Quiseram que eu ficasse imediatamente em casa deles. Portanto, eu disse que dizia poesia, que era atriz, era miúda. Eles acharam-me tanta graça que eu todos os dias entrava no Nacional Maria Guerrero para assistir ao espetáculo. Nunca mais me esqueço, La Coronada El Toro. Portanto, chamava-se o espetáculo. Se não tivesses apanhado essa boleia, não tinhas vivido essa experiência. Não tinha vivido esta experiência, já viste. Foi uma experiência incrível, incrível. Mas depois ficaste com vontade, porque mais tarde também arrancas para a Alemanha com outro grupo de pessoas. Com outro grupo de pessoas. E aí fiquei um ano em Hamburgo. Mas ficaste um ano porque as coisas foram acontecidas ou porque a dada altura pensaste que querias ficar lá? Não conseguia voltar, não tinha dinheiro. Não era porque fosse um grande plano. Não. Era só por essa circunstância. Não conseguia voltar. E até que finalmente fui para uma zona que era Dithmarsch, que é mesmo junto ao Mar do Norte, ponta mais norte da Alemanha. E aí vivi com uma comunidade hippie. Portanto, foi numas férias de verão que arrancaste. Numas férias de verão. Tive com uma comunidade punk também, em Hamburgo, e depois com uma comunidade hippie em Dithmarsch. E aí encontrei um fotógrafo que passou por lá, que era amigo deles, que vinha para Portugal trazer pranchas de surf. Estás a ver? Numa carrinha. Grande e deu-me boleia. Deu-me uma boleia extraordinária até Lisboa. Olha, e quando chegaste junto dos teus pais, como é que era esse momento de agora vou ter que enfrentá-los depois disto? Pois, não... não houve... havia um grande alívio da parte deles, não é? Mas eu, entretanto, ia tendo em contacto com o meu irmão, por telefone também. Quem é que era mais receptivo a essas tuas aventuras? Ninguém na minha família. Nem a tua mãe, nem o teu pai. Não, nem compreensivos. Nem o meu irmão. Ficavam com receio dessas como é loucuras. Evidente, é? E depois... foste para a Escola Artística António Arroio. Sim. Aliás, isso é no meio. Isto já é nestas alturas. Nessas alturas. E nessa altura achaste que, enfim, não sei se foram os teus pais, se foste tu, quem é que fez essa escolha? Fui eu que fiz a escolha. Fizeste a escolha sim. porque aquilo era artístico, e portanto era para ti. E era para mim. E qual era o teu plano? O meu plano era seguir arquitetura. Não é? Portanto, era fazer o curso de equipamento interiores da escola e depois fazer arquitetura. Portanto, nada de seres atriz. Nada de ser atriz. No entanto, como dizia poesia, sempre que havia alunos de escultura ou de outro tipo de cursos, convidavam-me para dizer poesia nesses eventos.
E eu ia dizendo a poesia, não é? Até que há um dia que começa a dizer a poesia no Chiado. Começa a dizer a poesia no Chiado, isto eu tinha aos meus 15, 16 anos, pá, aí. E no Expresso, no Café Expresso, que havia ali no Largo da Trindade, eu ia ter com um amigo meu que me dava boleia para Vila Franca, e nesse café encontro o Herberto Helder. Portanto, esse meu amigo era grande amigo do Herberto Helder e eu dizia a poesia do Herberto Helder, a par com os surrealistas franceses, com os nossos surrealistas, que eu sempre adorei a poesia surrealista, foi uma das coisas que sempre me encantou, ainda hoje me encanta. Portanto, quando viste o Herberto Helder, pensaste, eu tenho que falar com ele. Eu tenho que lhe dizer. Portanto, eu fui-lhe dizer, olha, eu ando a ler a sua poesia na rua. E ele achou imensa graça. Achou muita graça a isso. E mais tarde, quando eu trabalhei com o Jorge Silva Melo, ele era muito amigo também do Jorge, e perguntava-lhe como é que ia a miúda do Chiado. Passaste a ser a miúda do Chiado. Passei a ser a miúda do Chiado para o Herberto. E claro que o Jorge Silva Melo devia responder, está lindamente, está muito bem, não é? Porque claro, é uma das pessoas também importantes na tua vida, o Jorge Silva Melo. Sim, tenho várias pessoas muito importantes que me formaram enquanto pessoa. Mas quem te recebeu no palco pela primeira vez foi a Maria do Céu Guerra, foi na Barraca, Foi na Barraca, exatamente. Portanto, eu fazia voluntariado para o SIDAC, trabalhava com a CDPM, que era a Comissão dos Direitos do Povo Maober, e fazia alguns eventos com eles, também onde dizia poesias. E um dia, por graça, começaram a dizer na Barraca, qualquer dia vem a miúda do SIDAC. Se te portas mal, vem a miúda do SIDAC. Até que há uma altura que realmente precisaram de uma atriz e alguém disse, já agora chamem lá a miúda. Então, a miúda lá foi fazer um teste, não é? Um casting, e ficou. E nunca mais paraste. Essa situação de tu dizeres poesia na rua, isso tem a ver com o ter acontecido o 25 de Abril. Sim, claro. Tu percebeste essas situações do que era a ditadura e dessa transformação? É imenso, então não. Diziam-me para eu não dizer coisas na rua. Coisas que ouvias em casa. As coisas que eu via em casa, não é? Há um dia que vou numa excursão e vou cantar o Bairro Negro do Zeca Afonso. Toda a gente ia ao microfone cantar umas cantigas e eu disse que também queria ir, cantei o Bairro Negro do Zeca Afonso. Isto ainda na escola primária. E a professora tirou-me o microfone da mão. Eu fui a chorar até casa. E quando cheguei a casa, disse aos meus pais: estou a chorar porque não me deixaram cantar. E os meus pais ficaram logo em pânico. O que é que tu foste cantar? E eu disse o que é que tinha cantado. E durante 15 dias não se podia ouvir passos na escada. Ficavam em pânico dentro de casa. Portanto, esta era a realidade antes do 25 de Abril. Era assim que se vivia, não é? A minha entrada para a Barraca e para o ambiente que se vivia naquela altura no Teatro Independente, o meu encontro com a grande Maria do Céu Guerra, com o Hélder Costa, com o Mário Alberto, com muitos poetas da altura que foram muito importantes, mas sobretudo a Maria do Céu Guerra. A Maria do Céu Guerra formou-me enquanto pessoa e enquanto atriz. Abriu-me as perspectivas da vida futura, abriu-me os horizontes, ajudou-me nisso, e a acreditar num futuro que seria digno, que seria um futuro bom para a cultura, que seria um futuro próspero. Mas na altura em que tu inicias a tua profissão como atriz, ainda era uma profissão que não era muito
bem aceite, nem pelas famílias. Achavam os que meus esse pais não era não o queriam. caminho, que era um caminho incerto, que Sim. não era um caminho bem visto. Eles não quiseram. Eles não queriam que eu fosse atriz, não queriam mesmo, Mas tiveram a oportunidade de ter orgulho nesta atriz extraordinária, uma das melhores do nosso país. Curiosamente, a minha mãe nunca o demonstrou. Não? Teimosa, como era, demonstrou já mais para o fim da vida. O meu pai tinha orgulho, o meu pai tinha muito orgulho. Mas foi uma altura em que achávamos que era tudo possível. Em que era possível a igualdade, em que era possível a liberdade. E agora não é uma altura dessas? Nós estamos aqui hoje. Ontem agrediram um ator do Teatro da Barraca, exatamente. Teve de ir para o hospital. Esses grupos neonazis, essa gente, este crescimento assustador, Esta cultura do ódio. da cultura do ódio, da extrema-direita mundial, não é? Portanto, isto é uma coisa que não acontece só aqui, não é só deste país. Eu espero que as pessoas que vejam estas coisas e que percebam que não é por aqui, não é? Que não é por aqui que pode ser o caminho. Este caminho só leva ao ódio, à destruição dos valores, da democracia. Não era isto que esperavas em 2025? Não era isto que nenhum de nós esperava. Não é? A verdade é esta. E que explicações é que tu encontras para isso, ou se é que encontras? Há uma geração nova que não foi educada, não é? Que não até porque há muita gente que vota nestas coisas da extrema-direita porque não sabe o que foi o fascismo, não tem ideia do que foi, não é? E é atrás ou não acredita também. Ou não acredita, e é atrás dessas porque estamos pessoas... também na era do negacionismo. Da desinformação, da falsidade de valer o mesmo que a verdade. Exatamente. Portanto, eu fiz agora um espetáculo sobre as redes sociais e sobre a internet e sobre a manipulação das pessoas através desses meios, que é um espetáculo que analisa efetivamente o ponto onde estamos, aquilo que estamos a viver, e eu penso que o teatro tem essa mais-valia. O teatro pode falar sobre as coisas agora, como elas estão agora. Vamos deixar os clássicos um bocadinho agora de lado. Há coisas mais importantes, mais prementes para se fazerem. Há um teatro que precisa de ser novamente um teatro da educação das pessoas, de lhes abrir os olhos, de lhes ajudarem a entender melhor aquilo que se passa, não é? Eu penso que esse teatro é urgente. É para aí que eu estou virada, é para esse teatro neste momento, para novos autores. Para autores de hoje que falem daquilo que vivemos hoje, dos problemas que temos hoje. Temos uma sociedade enfraquecida, frágil, cheia de medo, não é? E querem nos pôr ainda com mais medo. Querem que ainda tenhamos mais medo, não é? E uma sociedade que, de certa forma, está entregue a uma coisa global de manipulação, que são as redes sociais, não é? Os TikToks, o X, o Instagram. E a forma como essas redes sociais afunilam os interesses, afunilam a informação. As pessoas passam dias agarrados ao telemóvel. Eu própria faço isso, não é? Ou para falar com alguém, que seria o mais normal, ou para ver o que é que está a acontecer, para ver as notícias, para ver... Mas depois já não se sabe o que é verdade e o que é mentira. Já não se sabe quem dá trabalho perceber. Eu, neste momento, tenho medo até de aceitar amizades no Facebook. Porque eu não sei quem estou a aceitar. Eu por acaso tenho o Facebook cheio, não é? Mas às vezes há uns que eu bloqueio porque são, enfim, não me interessa ouvir o discurso deles. Mas às vezes, agora tenho medo de aceitar. Não quero.
Portanto, instalou-se a desconfiança. Instalou-se a desconfiança. Que é uma das coisas que podem corroer mais uma sociedade e já vivemos isso. E já vivemos há muito isso. pouco tempo. Há muito pouco tempo. O 25 de Abril fez 50 anos. Mas, Conceição, 48 anos de fascismo não se apagam em 50 nem em 100 anos. 48 anos de fascismo ficam cravados nas pessoas e nos filhos e nos netos e nos bisnetos. Portanto, teria que ter havido um trabalho de educação desta gente. Percebes? E de certa forma, o pouco investimento na cultura ajuda a que isso não tenha acontecido. E tu tens 3 filhos, 3 jovens. Preocupa-te o que pode vir aí? Preocupa-me muito. Estou muito preocupada. Cheia de energia, cheia de força. Com muita vontade de trabalhar e de lutar. Mas muito preocupada com o futuro. Muito preocupada com o futuro. Ou seja, eu tenho 62 anos. Na melhor das hipóteses tenho mais 15 anos de vida com energia e com força. E não queria ver estes meus últimos 15 anos desperdiçados com a ver coisas que me incomodam profundamente. Como é que os preparaste? Como é que tentaste prepará-los? Os meus filhos são pessoas informadas, não é? E pensam pelas suas próprias cabeças. Portanto, eu penso que os nossos filhos, os filhos dos artistas, os filhos, enfim, dos jornalistas, serão pessoas que têm, enfim, um conhecimento diferente das coisas, não é? Mas eu ouço as pessoas no café. E o que é que dizem as pessoas no café? As pessoas que vão carregar com os sacos de cimento a ganhar uma miséria e com as sacas de batata. São essas pessoas, grande parte delas, a grande maioria delas, que está contra os imigrantes, que está contra... porque acreditam neste discurso de que são os imigrantes os culpados, porque acreditam neste discurso de encontrar culpados e tornar as explicações que são complexas, tornar a sua vida miserável simples. Tornar a sua vida miserável, percebes, em ódio contra o que é diferente. Percebes? É muito fácil iludir assim as pessoas, é facílimo. E Portugal está cheio de gente assim. Há uma grande iliteracia em Portugal, não é? Portanto, a democracia foi esquecendo muitas pessoas. Muita gente. A democracia, com a falta de investimento na cultura, esta democracia que nós temos tido, eu penso que tem culpa no cartório, sim. Penso que tem culpa no cartório. E era bom, é uma grande oportunidade neste momento que este governo e a oposição a este governo tenham uma expressão sólida e dura contra estes discursos de ódio e de xenofobia e de... Quer dizer, imagina, não é? Estamos no século XXI e as transexuais são perseguidas. Os transexuais são perseguidos. Os transexuais são perseguidos. Os homossexuais são perseguidos. As mulheres também. As mulheres são perseguidas. Cada vez os números da violência doméstica aumentam mais. A violência no namoro é cada vez maior. Aliás, é o tema que eu vou trabalhar para o ano, porque eu tenho um projeto de fazer todos os anos um trabalho de pesquisa nas escolas do Conselho do Seixal, eu e uma autora que é a Ana Lázaro, com quem eu trabalho assiduamente,
temos um projeto agora prolongado no tempo, para os próximos anos, de fazer de todos os anos um inédito através do trabalho de pesquisa que é feito nas escolas, com os miúdos, e abordar um tema em cada ano. Este ano foram as redes sociais, a internet e a internet. Para o ano vai ser a violência no namoro. Depois o medo. Portanto, tu acreditas que a arte tem capacidade de unir e de transformar? A arte tem capacidade de unir e transformar. Como é isso que sentes, que tens sentido neste teu projeto, nomeadamente aquele que é mais próximo das pessoas, que é quando estás a fazer teatro e queres comunicar aquilo que tu achas mais relevante naquela altura. Tanto o teu Teatro da Terra começou na Ponte Sor e agora no Seixal, vive muito no meio da comunidade e, portanto, essa proximidade, sentes que adianta alguma coisa? Eu quero acreditar que sim, mas já não digo nada. Tens dias? Tenho dias. Mas eu quero acreditar que sim, é para isso que eu trabalho. É para isso que eu trabalho. E trabalhei muito, não é? Trabalhei muito para conseguir ter a minha família com alguma qualidade de vida. Fazia novelas, como tu sabes, fiz 40 e tal anos de televisão. E que saudades que temos de te ver. Eu, pelo menos, falo por mim. Fiz agora aqui um intervalo. Fizeste um intervalo para estares mais no palco, mais dedicado ao teatro. Com o público. Precisas disso, desse contacto mais direto com as pessoas. Preciso. E estava muito cansada, percebes? Porque eu nunca deixei de fazer teatro. Portanto, eu trabalhava desde as 8 da manhã, normalmente com papéis relevantes na novela, não é? Portanto, ou protagonistas ou co-protagonistas, e trabalhava das 8 às 8. E depois ia fazer teatro. Mas isso era era um oxigênio que tu nunca quiseste desperdiçar. Eu sempre adorei fazer novela. Eu sempre adorei. Tudo o que fiz com imenso prazer. Estás a perceber? Sempre fiz novela com imenso prazer. Nunca me custou a fazer. Nunca me custou a fazer. Eu não decorava os textos. Eu não decorava. Eu chegava lá e fazia. Olhava e fazia. Estás a perceber? Tinha essa capacidade. Portanto, para mim era fácil. Era, eu penso que ainda seria hoje. Era fácil, mas tinhas um trabalho de preparar aquela personagem, não é? Quer dizer, agora estás a falar dessa maneira, parece que qualquer pessoa chega, pega numa folhinha, diz ali um bocadinho do texto. Quer dizer, não é assim. Quer dizer, quem segue o teu trabalho percebe. Não, há um trabalho da construção da personagem, como é evidente. Há o trabalho da construção da personagem, mas depois no dia-a-dia. E da qualidade da atriz e do talento, enfim, mas isso eu a dizer que eu já sei que não vais por aí tu, mas eu não me importo nada de dizer. Mas não me era difícil, era-me prazeroso fazer. Era-me prazeroso fazer. E o teatro também, prazeroso de fazer. Há uma gente que chega à minha idade e acha que descobriu já muitas coisas, que já tem uma maturidade que eu acho que não tenho. Tu ainda és uma garota. Eu ainda sou uma garota. Eu não atingi maturidade. Não me vejo a saber muito mais, a ter aprendido coisas com a vida que me deixaram com uma maturidade, com uma sapiência sobre as coisas, com um entendimento da vida. Continuo com as mesmas incertezas. Continuas à procura. Continuo à procura. Não tenho outra relação com a vida. Tenho a mesma curiosidade. Percebes? Cometo as mesmas falhas, muitas vezes. Continuo a cometê-las. Não aprendi nada de especial. Percebes, com a vida. Então, já que estamos a caminhar para o final desta nossa conversa, com muita pena minha, gostava que passasse um bocadinho para quem está a ouvir-nos esse
razões para sermos otimistas, porque embora tu tenhas essa energia positiva e vás por aí fora, há coisas que te magoam, falámos de algumas nesta conversa. Onde é que nós vamos buscar nestes tempos uma razão, 2 razões para podermos ser otimistas? Eu acho que há uma coisa que nos deve dar otimismo, que é o ser humano é deslumbrante, não é? É magnífico no seu poder criativo, no seu poder de análise, no seu íntimo. É uma autêntica maravilha da natureza. Isso é uma razão de otimismo. Acreditar nisso. A outra é a natureza. O que nos rodeia, o que é natural. As árvores, os pássaros, os bichos, os animais, a flora, a fauna, enfim, a maravilha do sol. Toda a liberdade de poder cruzar fronteiras sem medo. Eu, por mim, acabava com as fronteiras. Se um pássaro pode ir daqui até ao outro lado do mundo, por que é que eu não posso? O que é que eu sou menos do que um pássaro? Obrigada, Maria João. O meu país, neste momento, o sol queima. Geração 60 é um podcast da SIC Notícias com sonoplastia de João Ribeiro e Salomé Rita, fotografia de Nuno Fox, vídeo de Ana Isabel Pinto, capa de Cláudia Ganhão, produção de Mariana Oca Ferreira, coordenação de Joana Beleza e direção de Bernardo Ferrão. Ouça nos sites da SIC Notícias e do Expresso ou na sua plataforma de podcasts preferida. Até para a semana. A KPMG também é Geração 60. Desde 1965 que a KPMG está em Portugal a fazer diferença no futuro, todos os dias. A KPMG é do tempo dos giradiscos, mas também do MP3. Acompanhou a geração que brincava ao peão e ao berlinde, mas também a que utiliza a inteligência artificial no seu dia-a-dia. Nos últimos 60 anos, a KPMG cresceu, adaptou-se e fez a diferença. Mais do que uma empresa com história, é uma marca com um grande futuro pela frente, focada em inspirar o amanhã, pensando diferente hoje. Porque a KPMG sabe que fazer diferente faz a diferença para as suas pessoas e para toda a sociedade, em Portugal e no mundo, hoje e pelo menos nos próximos 60 anos.